E aí, gente, voltamos para o nosso vídeo de correção. Vamos lá? Deixa eu só ajeitar aqui. Bem, olha só, nós vamos fazer a correção da página 65. O primeiro quesito da página 65 pediu para vocês marcarem um X na comunidade que provavelmente polui mais o ambiente. Está mostrando duas comunidades. Está mostrando, primeiro, no lado esquerdo, a comunidade é uma vila de pescadores que moram próximo ao rio. E no lado direito está mostrando a representação de uma metrópole, uma grande cidade, uma grande área urbana. E aí, marcaram o X? Bom, a comunidade que polui menos, aí no caso seria, ou que polui menos não, que polui mais, esse daí é o que polui mais, seria a grande metrópole, né? Uma metrópole aí que está sendo representada por essa figura do lado direito, que é justamente com muitos carros, muitas pessoas falando ao telefone, porque a produção desses equipamentos industrializados aí, eles também geram a poluição, tá? Os carros, né, lixo no chão. Então, é justamente essa metrópole aí, que é essa cidade que vai poluir mais o ambiente. Marcaram um X na imagem, olhando de frente, né, do lado direito, tá? E pediu para você justificar a sua resposta. E eu pedi para vocês anotarem aqui do lado justamente por que ela polui mais do que a outra. Por que a gente marcou o X nessa comunidade da metrópole? Justamente porque os pescadores que moram aí próximo ao rio, primeiro eles vivem de uma forma mais natural, sem muito processo industrializado, sem degradar tanto o meio ambiente, retirando dele apenas o que necessita para sobreviver. E é como a comunidade indígena que a gente falou, respeitando justamente esse processo de regeneração do meio ambiente, de se renovar, tá? Segundo quesito, pediu para você completar as frases. Letra A disse assim: ou por conter substâncias tóxicas, se for despejado diretamente no solo, pode contaminar a água subterrânea. Ou o que aí? Exatamente, o lixo industrial, certo? Letra B disse: embora protejam as plantações de doenças e pragas, os, muito bem, agrotóxicos são substâncias prejudiciais ao ambiente. Nós vimos isso, certo? O acúmulo de, colocaram o que aí? Exato, lixo doméstico atrai animais que podem causar doenças em seres humanos. Lembra que a gente comentou isso? Ratos, baratas, escorpião. Ok. O terceiro quesito era para você observar a ilustração e citar ao menos uma solução para esse problema. Eu pedi para vocês escreverem no caderno de classe, certo? Responderam aí? Colocaram? A gente pode observar esse lixo todo espalhado. A gente pode citar aí para preservação do solo, nesse caso aí, que já que é o solo que está sendo contaminado e, consequentemente, vai poluir o ar e a água também, a gente pode jogar, uma das soluções seria jogar o lixo corretamente, descartar o lixo corretamente dentro dos sacos, dentro dos baldes, né? A gente pode ver também a questão da reciclagem, aí, como a gente citou, já falou, na reciclagem, que é uma das formas bem mais importantes ou bem mais necessárias, bem, que pode ser mais bem aproveitada para a reutilização do lixo ou o descarte correto do lixo e aí, consequentemente, vai poluir menos o meio ambiente, tá? E até aí, ok? Conseguiram fazer? Explicaram direitinho no caderno? Então, vamos seguir para a próxima página. Bom, gente, a página 68, que também era para vocês fazerem, responderem. Só lembrando, gente, uma coisa muito importante, aproveitando, já ia esquecendo, que a gente, essa semana, dia 5 de junho, é a semana, ou o dia que a ONU separou, a Organização das Nações Unidas, separou para
fazer enfatizar essa conscientização da importância da prevenção do meio ambiente, que é um assunto que a gente já vem falando praticamente o mês todo, né? A gente veio falando, está terminando hoje, que é sobre os recursos naturais. Quando a gente fala do meio ambiente, a gente está falando da importância dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. Então é muito importante a gente ter isso em mente, essa conscientização desses recursos naturais, né? Para a nossa sobrevivência, das próximas gerações, ok? Então 5 de junho é o dia de conscientização à prevenção ou a melhor utilização do meio ambiente, prevenção da destruição do meio ambiente. É dia do meio ambiente. Então vamos ter em mente, vamos nos conscientizar que se a gente cuidar, a gente vai ter, tá certo? Então vamos lá. Página 68. O primeiro quesito, eu inclusive não coloquei, não é? Porque é pessoal e pediu para vocês responderem. Eu pedi para vocês colocarem no caderno, que vocês iam observar e descrever aí as situações de poluição da água. A gente tá vendo a questão do rio, né? O esgoto, tanto de casas como de indústria, tá mostrando aí, sendo despejado diretamente no rio, poluindo a água, consequentemente prejudicando as pessoas e os seres vivos que habitam nela. E aí a gente tá vendo também os caminhões de lixo descartando tanto na água como no solo, que vai ser prejudicial também para nós, seres humanos, ou para os seres vivos de uma forma em geral, tá? Porque a poluição do solo, consequentemente, afeta a poluição das águas. Lembram das águas subterrâneas que a gente viu? É exatamente isso. Então, aí você vai descrever essa questão das situações que estão poluindo a água aí e como é prejudicial para nós, seres humanos, e também os seres vivos de uma forma em geral, tá certo? Gente, o segundo quesito pediu para marcar o X, as situações que poluem, e colocar aquele V, né, aquele sinalzinho, nas situações que evitam a poluição. Por exemplo, a letra A diz assim: os agrotóxicos podem ser usados em maior quantidade, em grande quantidade? Pode? Não. Então, eles poluem de certa forma, se for usado em grande quantidade, as águas, tá? Então, a gente marca um X. Os agrotóxicos, ainda estamos falando, a letra A fala só sobre os agrotóxicos. Devem ser evitados, usar o mínimo possível. Exatamente. Aí você vai lá e falta o sinalzinho. E eles sempre devem ser aplicados nas plantações, não diretamente no solo. É isso que ele quer dizer. Agora, outra coisa. Eles devem, aí tem uma casquinha de banana, né? Eles devem ser aplicados nas plantações? Não. O ideal é que não sejam aplicados nas plantações, porque vai prejudicar o solo e, consequentemente, a nós. Ele é colocado para evitar que a planta adoeça, que seja destruída, as plantações sejam destruídas, porém não deveria ser aplicados, né? Quanto mais natural, melhor a planta, ou o fruto, ou a verdura que a gente colhe, tá certo? Então aí marca um X, porque eles não devem ser aplicados. Eles podem ser utilizados, mas de forma pouca, né? De forma a não agredir, ou pelo menos diminuir essa agressão que eles fazem ao meio ambiente, tá? Bom, letra B vai falar sobre a atividade industrial das indústrias. Ele diz assim: precisa ter seu esgoto coletado e tratado. As indústrias precisam ter seu esgoto coletado e tratado. Tá certo isso? Ok. Você vai lá e coloca o sinalzinho de certo. É assim, né? Um pouquinho menor, né? Uma parte, vocês sabem. A atividade industrial, segunda frase, dispensa tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto das indústrias não precisam ser tratados. Não, eles devem ser tratados. E a outra frase diz que deve ser fiscalizada para que trate seus esgotos. As indústrias devem ser fiscalizadas para que, de fato, tratem seus esgotos. Exatamente, correto. O bom era que fossem tratados sem fiscalização, né? Porque as pessoas, os donos, né, gerentes, deveriam ter em mente justamente a questão da prevenção dos recursos naturais, de não degradar o meio ambiente. Porém,
como isso, né, nem sempre acontece, precisa sim ter uma fiscalização para ver se de fato esses esgotos estão sendo tratados. Tá certinho até aí? Podemos seguir? Então vamos para a última página, que é a página 70. Vamos lá? Gente, a página 70, no primeiro quesito, pediu para você dizer em qual das imagens, qual das fotografias aí apresenta provavelmente o ar mais poluído, né? Aí deu uma cidade grande e deu uma floresta, outra imagem de uma floresta bem preservada, com muita área verde. Bom, eu coloquei assim, vejam só. O ambiente da foto A, que é essa da cidade grande, pois mostra uma camada cinza sobre a cidade, indicando a poluição do ar, gerada pelas fumaças dos carros e indústrias e pela pouca quantidade de árvores e a queima das matas e do lixo. Porque ele pediu justamente para você dizer qual é o ambiente e quais são as principais causas da poluição nesse ambiente. Então, é justamente as fumaças do carro e indústrias, a pouca quantidade de árvore, quanto mais árvores, mais limpo é o ar, lembra? E também a queima das matas e do lixo, né? Que é feito de forma incorreta. Então, tudo isso vai gerar a poluição daquele ambiente, que ocorre mais em uma cidade grande, tá certo? Como tá mostrando a imagem A. Você não precisa colocar exatamente como tá aí, não, tá bom? Não precisa ser exatamente. Sua resposta precisa estar o quê? Correta, né? Ah, tia, eu coloquei mais ou menos isso aí que a senhora colocou. Ok. E não tenham preguiça em responder não, tá? Já, isso aqui tá bom, só um pouquinho. Quanto melhor estiver explicada a sua resposta, parabéns para você. Melhor é para você. Tá mostrando o conhecimento que você tem. Tá? E quanto mais a gente exercita na hora de responder, mais a gente vai lembrando e mais a gente vai entendendo. Tá bom? Pratiquem aí. Bom, o segundo quesito, vamos para ele. Esse segundo quesito pediu para você colocar V ou F, não foi isso? Bom, a primeira frase diz assim: cidades grandes costumam ter o ar mais poluído. Isso é verdade, sim ou não? Exatamente, verdade. Aí lá eu coloco o V. O ar, segunda frase, o ar só está poluído se tiver cheiro ruim e forte. Isso é verdade? Não. O ar não precisa ter necessariamente aquele cheiro ruim, forte, para dizer que ele está poluído, tá? Terceira frase. Se mais pessoas deixassem de usar carro e passassem a utilizar transporte público, o ar seria mais limpo. Exatamente, porque ia evitar a liberação dos gases que o carro solta, né, pelo escapamento. Muito bem. O terceiro pediu para marcar aquele sinalzinho novamente, onde em situações que contribuem para melhorar a qualidade do ar, e um X, onde a situação que piora a qualidade do ar. Por exemplo, uma pessoa utiliza o carro como meio de transporte. Essa situação melhora ou piora a qualidade do ar? Piora, né? A gente vai lá e coloca o X. Outra situação. Usa transporte público como meio de transporte, ou seja, usa mais o transporte público coletivo do que o carro individual. Essa situação vai melhorar. Muito bem. E se a pessoa substituir a motocicleta pela bicicleta sempre que é possível? Exatamente, melhora, porque a fumaça que também as motos soltam, né? Motos, carros, acabam prejudicando o ar, tá? O nosso ambiente. E aí, acertaram? Estão indo como? Estão indo bem? Ok. Para finalizar, não esqueçam da página 71 que tem o instrumento, tá bom? Mandem foto. Para finalizar, vamos para a página, só para ver como vocês, se vocês lembram, a página 67. Responderam? Bom, é resposta pessoal, não posso ajudar diretamente a vocês. Vai falar sobre os cuidados com a água, como os familiares, os amigos de vocês conseguem ou fazem para tomar os devidos cuidados na questão da poluição e na questão também de economizar a água, a forma que utiliza a água, tá? Façam a leitura, não esqueçam, e respondam no caderno de casa. Exatamente, caderno de casa. E é isso, gente. Vamos continuar nesse nosso foco de prevenção ao meio ambiente, né? A gente vai cuidar do meio ambiente para que a gente tenha ele por muitos e muitos anos.
tá bom? Beijos, fiquem com Deus, façam a atividade direitinho e bom final de semana para vocês. Tchau!